Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor Pedro. Deus abençoe todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje não vai ser possível nós fazer o culto ao vivo. Tem um problema no computador aí. Chamei meu sobrinho aqui, ele veio aqui, colocou, ajeitou tudo. Mas aí tinha que ver a filmagem para poder colocar em ordem. E quando ele vinha ontem à tarde, aí eu vim aqui, fiz um teste aqui e deu tudo certo. Não tem nenhum problema no teste que eu fiz. Aí eu fui lá e disse, não precisei não, está tudo ok. Aí ele não veio, mas agora eu fui botar para transmitir ao vivo, ela faz a transmissão, mas aí ela tá, a imagem vem e volta, vem e volta. E a voz interna, que é a voz que eu sempre uso aqui, não está funcionando, não está. E estava no dia que eu fiz o teste, mas hoje não entrou. Aí não tem como fazer ao vivo, porque ela fica só falhando, né? Saindo e entrando, saindo e entrando. Aí depois, quando ele vier, a gente vai ver isso aí, que ele quem sabe fazer, eu não sei. Mas eu vou fazer a filmagem normal, depois eu coloco pelo YouTube. Esse celular é um celular novo, eu estou filmando com ele já há alguns dias. E esse é a primeira filmagem que eu estou fazendo assim, comum dele. Não sei quanto tempo ele vai pegar. Ele vai ficar aí, não sei quanto tempo ele vai pegar, que ele vai filmar, sabe? Vamos ver aí, vai acontecer, como é que vai ser. Então era isso que eu ia fazer. Vou ver se eu vejo se ele vier pelo aqui hoje. À noite nós temos o culto ao vivo, porque aí a gente vem, a gente sai. Se ele não vier à noite, vai ser dessa mesma maneira. Mas graças a Deus aqui estamos, né? Vamos dar início ao culto nessa manhã. Sempre nessa manhã nós estamos estudando o livro das 7 eras. Nós terminamos a era de Esmina e a próxima era que nós vamos entrar é a era de Pégamo. Que é isso. Mas hoje nós não vamos dar início ainda a essa era, nós vamos deixar para o próximo domingo. Eu tenho umas escrituras que eu quero ler para vocês, expressar alguma coisa conforme aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Então eu quero expressar isso agora de manhã para vocês. Nós não vamos ler a mensagem agora de manhã, vamos deixar para o próximo domingo. Graças a Cristo, que já conheci todos vocês aqui. Nessa manhã, o Francisco, cada dia está se afirmando. Deus possa trabalhar no seu coração e ele possa verdadeiramente receber a revelação de como é que Deus quer que nós seja testemunha deles aqui na terra. Porque não é todos que recebem a revelação. Muitos procuram isso, mas têm suas próprias ideias. E não é nossas ideias, é aquilo que Deus determinou. Amém? Então, nós vamos dar início, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Hoje nós temos a ceia, o culto de ceia à noite. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui estamos, Pai, nesta manhã, pela Tua graça. O Senhor trouxeste estes irmãos para que juntos nós pudéssemos estar aqui, nesse lugar que o Senhor proveu para nós nos reunir. Senhor, abençoe cada coração desses que o Senhor guiaste aqui nesta noite, possa falar a cada um deles. Eu sou mais necessitado de todos eles, Pai, porque estou aqui como um vaso, nessa maneira, nesse sentido de ser um vaso de bênção para esses que vêm aqui para te ouvir. Assim, perdoa minhas falhas, meus erros, tudo aquilo que tenho feito que não te agrada, Senhor, não olhe para isso, porque estou unicamente confiando neste sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado no Calvário ali por cada um de nós. Assim, amado Deus, eu te peço que o Senhor tenha liberdade na minha vida e na vida de cada um desses que aqui estão e na vida daqueles que ouviram esta mensagem, a qualquer tempo, a qualquer dia, aqueles que ouviram esta mensagem que for pregada nesta manhã, o Senhor possa abençoar cada pessoa. Assim, amado Deus, abençoa os louvores, abençoa a adoração. Nós nos entregamos todos em tuas mãos nesse momento e te pedimos que o Senhor nos dê esta unção, a unção do Espírito Santo para te adorar em espírito e verdade, porque essa é a única adoração que te agrada. Assim, amado Deus, nessa confiança eu te peço essas bênçãos, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Agora vamos adorar os hinos. Trinta e oito, o primeiro hino. Trinta e oito, na página 21. O livro da vida. Amém? Vamos adorar. Antes que houvesse luz, antes do tempo vir, havia um ser na imensidão, sua mente eterna ali, pensava em ti e em mim, e com amor um livro escreveu. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poderia gemir, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. E nesse livro, sim, ele pode ver o fim e ver que eu pedido ia estar. Sua mente eterna ali, meus gritos pôde ouvir, e um Cordeiro Santo imolou. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poderia gemir, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. E hoje estou aqui, e sou eu quem penso em ti. Minha mente pensa só em teu amor. O livro que me deu uma plena redenção está no Espírito que mora em mim. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poderia gemir, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. Amém, Senhor.
34. O próximo hino. Vamos então. Quando poder abrir o quarto Senhor, uma eterna águia falou lá no céu, e a voz daquela águia se espalhou no tempo do entardecer, envolvendo a triste terra, e aquela voz convenceu os corações dos filhos de Deus, a fé apostólica no tempo da tarde haverá luz. Quem conhecerá o mensageiro? Ele veio revelar os mistérios de Jesus. Os filhos de Deus andarão na luz. O Espírito Santo vindicou o que Jesus falou em Mateus 17:11. Lá em Quitante o mensageiro nasceu, o profeta desta era, trazendo a voz de Deus. E aquela voz convenceu os corações dos filhos de Deus, a fé apostólica no tempo da tarde haverá luz. Quem conhecerá o mensageiro? Ele veio revelar os mistérios de Jesus. Os filhos de Deus andarão na luz. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 39. Vamos receber a palavra com ensino. Na página 21 também, mesma página nós começamos. Vamos agora. Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu, e louvarei. Ele é exaltado, seu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, Rei exaltado, seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amado Senhor Jesus, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor nesta manhã, crendo que o Senhor tem recebido. Agora, Pai, me entrega em Tuas mãos nesse momento e Te peço que o Senhor tome esse vaso indigno que sou e possa abrir Tua palavra e revelar os corações desses que aqui estão, a todos nós, para que nós possamos sair daqui como aqueles que iam a caminho de Emaú e dizendo: não ardia nossos corações enquanto Ele falava conosco. Assim, Pai, cumpre segundo a Tua vontade em nossas vidas, porque assim Te pedimos estas bênçãos, confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse, capítulo 1. Eu quero tomar 2 escrituras, tudo no livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 15. Vamos tomar mais escritura. Vamos tomar do versículo 9, irmão. Aqui está falando da ilha de Pátimo, João em Pátimo. Nós vamos tomar aqui do versículo 9 até o versículo 17, mais ou menos, por aí. É onde eu quero ir. Então vamos ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Esse é o versículo que eu quero falar para vocês, e eu quero que vocês observem esse versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol,
quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Então, que Deus abençoe sua palavra, podeis assentar. A outra escritura, depois eu digo para vocês, para nós ler. Então você vê, isso aqui foi João, quando estava na ilha de Pátimo. João o divino, não foi o João, o Elias, não, o João divino, o João, aquele que é chamado João do amor, né? Aquele que o Senhor mais amava, ou que ele mais amava o Senhor, um dos apóstolos. Então ele diz que ele foi arrebatado em espírito. Você vê que isso são coisas que precisamos entender. Foi arrebatado em espírito, ele não foi arrebatado no corpo, de carne. Ele foi arrebatado em espírito e viu esse aqui, semelhante ao Filho do Homem. E aqui diz que ele estava vestido com vestes compridas e tinha cabelos brancos que nem uma neve, né? E olhos de fogo, e os pés por aí como latão, e daí vem, como nós lemos. Agora, quem era esse que ele viu? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, quando ele morreu e foi, ressuscitou e subiu, ele tinha 33 anos. Mas a cabeça dele era branca que nem lã. Bem, você entende? O que quer dizer isso? Essa cabeleira branca que estava aqui quer dizer juízo. A Inglaterra, nós conhecemos isso, na Inglaterra o juiz, quando ia julgar qualquer caso que ia julgar, os juízes, eles colocavam uma peruca branca na cabeça. Aquilo era sinal de autoridade. Um sinal de autoridade, né? Que eles faziam isso. Então aqui diz que esse que era semelhante ao Filho do Homem, que era Jesus Cristo, que nós sabemos que é ele viu ele com a cabeleira branca. E ele desceu com essa cabeleira branca, está ali o retrato. Porque ele desceu nessa terra, nessa era que vivemos como juiz supremo. A misericórdia está no seu culto, na sua igreja. Mas ele desceu como juiz supremo. Então veja bem, aqui diz no versículo 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 figos, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Que estrelas são essas? Vocês sabem o que significa estrela? 7 igrejas. As estrelas representam os 7 anjos da igreja. Não é as 7 igrejas. As 7 igrejas são os 7 castiçais. Os castiçais de ouro representam a igreja. A estrela representa os anjos dessas igrejas. Os 7 anjos que foram enviados para essas 7 igrejas. Que essas igrejas da área, está falando delas. Essas 7 igrejas que está aqui em Apocalipse. Então essas 7 estrelas representam os 7 anjos. E os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. Então eu vou ler a outra escritura para deixar mais claro para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 3. Você quer ver a resposta disso aqui? Bem claro. A Bíblia, irmão, a resposta tudo está na Bíblia. Não precisa de interpretação de homem algum para interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo, o Senhor mesmo tem a interpretação de tudo aquilo que ele fala. Capítulo 3. Está falando da carta à era de Laodiceia. Quinta carta à igreja de Sardes. Sardes, a igreja de Sardes. Aqui está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que
tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? Veja bem, Deus não tem 7 Espíritos, só tem um Espírito. Mas aqui está falando de 7 Espíritos. Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Presta atenção. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, né? Deixa eu ver aqui. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer isso, os 7 Espíritos de Deus? Isso quer dizer que o Espírito de Deus, aqui diz que Jesus Cristo sempre estava no meu Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando toda a igreja era da igreja. O que é isso? O Espírito de Deus falando. Que Espírito de Deus é isso? O Espírito Santo. O Espírito de Deus falando através dessas 7 estrelas, que são os anjos. As estrelas são os anjos. Depois eu vou ver isso aí para vocês mais claro. Então, em cada anjo daquele que Deus envia, é o Espírito de Deus falando. Que Espírito de Deus? Jesus. O Espírito de Deus é Jesus, é a minha pessoa. Não é outra pessoa. Esse é o problema da confusão do povo do mundo. Por quê? Porque as pessoas creem que Jesus é um e o Espírito Santo é outro. E Deus é outro. E não tem nada a ver com isso. Para começar, essa palavra Deus significa objeto de adoração. E Jesus é o Espírito Santo, que é o Pai. Mas tem que saber, tem que sair da atmosfera carnal para poder ver isso. Porque se for ver pelo lado da atmosfera da carne, do corpo, vão fazer isso aqui, eles vão fazer desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. Porque eles estão olhando para o corpo de carne. É por isso que muita gente não crê que Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Porque eles olham para o corpo, aquele corpo que foi criado no ventre de Maria. Aquele corpo era o tabernáculo que o Pai habitava. Era Deus. Deus tinha que fazer um tabernáculo. Depois que aquilo aconteceu, está escrito na Bíblia, ele disse: sacrifício eu não quero mais, mas corpo preparei para habitar. Amém. Glória a Deus. O primeiro corpo que Deus habitou para fazer sua obra foi Jesus, seu filho. Foi o primeiro que ele veio, fez, criou e ali ele habitou. O Pai, o Espírito Santo, o grande Jesus Cristo. Naquele corpo chamado Filho de Deus, que recebeu o seu nome, que é Jesus. Então as pessoas fazem muita confusão com essas coisas e não conseguem ver. Aqui, onde nós lemos a primeira Escritura,
ele deixa claro aqui. E ele tinha na sua destra, no seu poder. O que é a destra de Deus? A destra de Deus é seu poder. Isso é que é a destra de Deus. Muito diz que é a mão. A destra de Deus é seu poder. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, quer dizer, no seu poder, no seu domínio, 7 estrelas, que são os 7 anjos, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Veja, tinha 7 anjos e da sua boca. Da boca de quem que saía essa espada de 2 fios? Da boca de Deus, da boca do Senhor. Mas isso era através destes anjos. Ele usando a boca daqueles homens. Amém. Quem são estes 7? 7 estrelas. Está bem aqui, não? 7 anjos. 7 anjos das igrejas. Ali está. Efésio, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ali está Paulo, creio que é Irineu. Ali vem. E por aí vem. Martinho, Lutério, vem Sardes. Deixa eu ver aqui para não ficar as minhas palavras. Aqui tem Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutério, Wesley e o irmão Branco. Esses são os 7 mensageiros, quer dizer, essas 7 estrelas. E esses 7 Espíritos de Deus é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Deus eterno, em cada um desses mensageiros fazendo obra. É por isso que ele está falando assim. Não é que é 7 Espíritos. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus manifestado, fazendo a obra em 7 mensageiros, nas 7 eras da igreja. Amém. Ele manifestado nesses poderes. Então é assim que é. Deixa eu ver aqui. Algo aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui está, versículo 19. Desse mesmo capítulo primeiro, que eu quero ler. O primeiro capítulo 3. Primeiro, versículo 19, está escrito assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Entendeu agora? Amém. O que são essas 7 estrelas? Os anjos. Não está aí a resposta? Amém. Vou ler de novo. Escreve. Deixa eu ver. Escreve as coisas, porque ele foi arrebatado de espírito, então ele viu todas essas coisas. Aí o que viu? Essa voz do Senhor disse a ele, a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 igrejas que vistes são os 7, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Não está aí a resposta? Pois é, não tem interpretação. Ninguém não pode interpretar a Bíblia, irmão. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, que é a Bíblia, a palavra de Deus não é interpretação de homem algum. A própria Bíblia tem a resposta das coisas. O problema é que as pessoas isolam os versículos da Bíblia. Deus fala uma coisa aqui, ele tem a resposta disso lá na frente. Ele dá a revelação disso.
Depende da pessoa estar no Espírito de Deus para poder ver essas coisas. Amém. Porque se ele não estiver no Espírito, ele nunca vai ver. Ele vai ficar com aquilo ali, ele cria uma doutrina e fica naquilo. E aí é morte. Então as sete estrelas são o quê? Os 7 anjos, os 7 mensageiros, que eu acabei de falar aí, que Deus enviaria em cada era. E as 7 castiçais são as 7 igrejas, que essas igrejas que estão aí, escritas aí, que foi desenhada aí. Amém. Né? E aí ele continua. São as 7 igrejas. Isso. Aí entra a igreja de Efésio, a primeira igreja. Então não tem como duvidar. Agora, isso são coisas que nós precisamos entender, bem claro. Vou falar um pouquinho aqui para nós encerrar, para deixar claro isso. Quero ler com vocês o Velho Testamento, Malaquias 3. Capítulo 3. Agora veja bem, eu vou ler do primeiro versículo. Aqui está falando essa escritura, nós sabemos que é o último livro de Malaquias do Velho Testamento. As coisas que aconteceram no Novo Testamento foram coisas que já tinham sido repetidas e faladas e profetizadas no Velho Testamento. Esse livro de Apocalipse, vocês sabem onde está a resposta dele no Velho Testamento? Não sabem? Não. Pois lê Daniel. É só ler o livro de Daniel, lá do capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11, por ali, para o capítulo 7, 8, você vai achar todas essas respostas de Apocalipse aqui. 3, quanto, pastor? Daniel viu tudo isso. Tudo isso que João viu e revelou aqui em Apocalipse está lá em Daniel. Versículo 1 do capítulo 3 de Malaquias. Versículo 1 está escrito assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem era esse anjo aqui? Vocês sabem quem era esse anjo? De Malaquias 3? Não. João Batista. João Batista. Vamos lá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Olha, quem suportará o dia da sua vinda? Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do orive e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a palavra, a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegará-me ele e vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo
Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então aqui está. Agora eu vou pedir uma coisa. Francisco, quando você vier que estiver lendo a palavra, você lê com você. Tá bom? Não leia em voz alta porque você vai me atrapalhar. E você está aqui para ouvir, não é para me atrapalhar. Né? Então você não lê em voz alta. Olha, leia para você. Você acompanha a leitura da palavra e leia para você. Se tiver alguma pronúncia errada, você já sabe que não é porque o quer, é porque na leitura é pouco. Tem que entender essas coisas, né? Então é assim que é. Então é isso. Esse anjo do conceito aqui que está falando é exatamente João Batista. Agora o versículo 6 foi o Senhor que falou. O versículo 6 desse capítulo 3 foi o próprio Deus que falou isso aqui. Olha o que ele diz no capítulo 6. Versículo 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que eles não eram consumidos? Porque ele não muda. E o povo de Jacó, os filhos de Jacó, eram os filhos de Deus. Os filhos de Jacó são as 12 tribos que veio de Jacó. Que é o povo de Deus. São os tribos. Então, ele diz, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É isso aí que é. Os 144 mil judeus são o quê? São esse povo aí. Não pode não pode se perder. Eles são um povo eleito de Deus. Mas eles desobedeceram a Deus. Rejeitaram a Deus. Crucificaram a Deus. Fizeram tudo isso. Rejeitaram. Mas não pode, porque não muda. Foi o povo que ele escolheu, então esse é o povo que alcançou isso. Então ele não pode mudar. E se ele não muda, esse anjo aqui, que era João Batista, foi João Batista que veio, apresentou o Cordeiro de Deus. E aí eles rejeitaram. Matavam os próprios profetas. Mas Deus não muda. Deus é bom. E eles são o povo de Deus, então não pode ser consumido. Entende isso? Então, a promessa, nós sabemos disso. Eu vou ler mais escritura, mas eu não vou demorar muito tempo, não, porque nós já estamos chegando, mas eu vou ler mais uma escritura aqui. Isaías 40. Um pouco lá atrás. Mais um. Isaías capítulo 40. Creio que João Batista era mais velho do que Jesus de 6 meses. Quando Jesus nasceu, João Batista estava com 6 meses que tinha nascido. Creio que era isso. Então veja bem aqui o capítulo 40 de Isaías, está escrito assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o, a vereda, e nosso Deus, a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Isso aqui ele está falando de quê? Do homem. É isso aqui mesmo. Está falando da terra, do monte da terra. Está falando de pessoas. Aqueles que eram exaltados, que achavam que era alguma coisa, e o descer. Tinha que descer para ser aplanado, para poder receber a bênção. E aqueles que eram lá embaixo
era exaltado. Glórias a Deus, amém. Isso era o que ele vinha fazer. E foi o que ele fez. Porque ele apresentou esse precursor aqui, quem era? João Batista. Amém. João Batista veio para precursar a vida do Messias. É o que está escrito. Muita gente não vê essas coisas. Então eu vou ler mais. Amém. Agora nós vamos para o Novo Testamento, novamente. Glórias a Deus. Apocalipse. Não. Eu quero ler Mateus. Amém. Mateus 11 é uma escritura que eu li pouco dia, mas eu quero repetir ela. João Batista enviou discípulos. Mateus 11. Versículo 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Aí. Amém. Envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Está aqui as escrituras que eu li, tá agora. Malaquias, capítulo 3, 3. o anjo do Senhor, e Isaías, capítulo 40. É só ver, irmão. Se vocês tiverem do Espírito, vocês vão conseguir ver. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Que era o precursor do Messias, que era João Batista. Mesmo. Em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João. Está falando de João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja bem, aqui esse versículo aqui dá muita confusão. Muita gente denominacional na terra, eles creem que no Novo Testamento não tem profeta. E Jesus não era o profeta da Galileia? Ele era do Novo Testamento e do Velho Testamento. Você vê como é a ignorância do povo? Por causa da interpretação do homem na mente, irmão. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está entendendo? Quem era esse Elias que havia de vir? João Batista, irmão. Está claro na Bíblia. Amém. Só no cego para não ver uma coisa dessa. Agora, não era o Elias, o Tibito que subiu, era o ministério de Elias nele, o Espírito do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, manifestado em João Batista, fazendo a obra do mesmo jeito que ele fez de Elias. Você vê, Elias profetizou contra Jezebel, disse que ele foi uma confusão danada até que ela morreu mesmo, porque ele disse que ela ia morrer e os caminhões comer a carne dela lá. E isso aconteceu, foi perseguida, ela mandou matar todos os profetas e pensava que só ele tinha escapado. João Batista foi tirado da cabeça por quê? Porque ele disse para aquele rei lá, ele disse: olha, não é lícito ter a mulher do teu irmão aí, porque tem que ser adultério. Não é lícito. Ela foi, Cisarú, que era Herodísio, fizeram uma festa e o João Batista foi mandar prender João, tirar a cabeça dele. Porque ele foi contra o pecado do rei e da mulher. Mas ficou sem a cabeça, porque era o mesmo espírito. Contra adultério, contra tudo isso. Elias era contra Jezebel, por quê? Porque era que governava o marido, que era Acabe. Era israelita, ele era um israelita. Ele foi salvo, ele não foi perdido, não. Mas Jezebel foi perdida. Jezebel foi para o inferno, porque ela era uma idólatra. Mas Acabe não. Então, esse João Batista era esse que veio nessa unção de Elias. Está bem claro aí, só cego para não ver, irmão. Uma coisa dessa. A Bíblia não pode falhar. Amém. E a resposta está aqui no capítulo 17. Nós lemos outro dia e eu vou ler de novo também. Versículo 11. Versículo 11 está falando de uma vida futura que viria.
que é esse tempo que vivemos. Eu vou ler outra escritura. Versículo 11. Versículo 10 eles disseram: e os seus discípulos interrogaram, dizendo, interrogaram quem? Interrogaram a Jesus. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas? Os escribas quer dizer pessoas sábias. Os escribas que é visto que Elias venha primeiro. Quer dizer, aqueles escribas, aqueles homens sábios que diziam que eram sacerdotes, que diziam que tinham revelação, que diziam que conheciam a verdade, eles conheciam essas profecias, que Elias tinha que vir primeiro. Porque os escribas disseram, os discípulos perguntaram a Jesus dizendo que eles tinham dito que Elias vinha primeiro. E Jesus respondendo disse-lhe, em verdade Elias virá. Estava falando de um tempo que viria, não daquele tempo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Qual é o tempo que Deus iria restaurar todas as coisas? Nessa última era. Amém. Tudo que foi perdido durante as eras, durante o tempo, depois que o inimigo entrou e tomou a liderança, disso foi tirado o ensinamento de Jesus. E a promessa era restaurar, trazer de volta a mesma fé. Amém. Aquela fé que foi dada aos pais apostólicos, é a fé que é restaurada nesse tempo que vivemos para que o povo de Deus receba aquele mesmo poder e seja arrebatado. Mas as pessoas são cegas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então ele estava falando aqui do ministério que viria futuramente e do ministério que estava cumprido ali, que tinha se cumprido, porque ele já tinha visto, João Batista já tinha visto, ele era o Elias que vinha. Mas fala do ministério que viria futuramente. Então no 13 diz, então entenderam os discípulos. Quando Jesus deu essa resposta para eles, eles entenderam que ele falara de João Batista. Eles não sabiam. Eles não tinham a revelação disso. Mas quando Jesus disse para eles isso aqui, aí eles entenderam, receberam a revelação que ele estava falando de João Batista, do capítulo 11. Entendeu? É a palavra que dá a resposta de tudo, irmão. Não é o homem que dá a resposta. Tem que ser a palavra. A palavra tem a resposta para tudo. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, irmão. Tudo. Não há nada que a palavra de Deus não tenha resposta. Agora é preciso a pessoa para conhecer isso, é preciso ter o Espírito Santo, o Espírito da palavra. Se ele tem o Espírito da palavra, pode fazer a pergunta que quiser, ele tem a resposta para ela, porque está escrito na Bíblia. Mas é preciso ter o Espírito Santo, é preciso ter a palavra dele. E a promessa nessa era é essa. É que é ser nascido de Deus. E ser nascido de Deus é ser a palavra de Deus manifestada em carne. Essa era como era para vir o filho de Deus, era assim. Mas por causa do pecado lá no Jardim do Éden, aí não veio através do pecado. Mas nessa era, que é a última era, Deus está fazendo aquela obra, restaurando aquilo, trazendo de volta aquilo que foi perdido lá no princípio. Agora é preciso receber revelação, irmão. Se a pessoa recebe a revelação dessas coisas, irmão, essa pessoa, ele tem uma vida totalmente diferente desses religiosos que tem aí. Porque os religiosos não conhecem a verdade. É exatamente isso. Então aqui está a resposta de tudo isso. Vou encerrar. Eu vou ler Malaquias 4. Porque para mim não ler Malaquias 4 fica incompleto aquilo que eu estou falando para vocês. Agora entenda uma coisa, quando João Batista veio, esse Elias que veio, que através de João Batista, o Cristo, o Senhor, o ministério, não caiu fogo nenhum, irmão. O que ele fez foi apresentar o Messias. Ou não foi? E ali em Mateus 17, no capítulo 11, versículo 11, está dizendo que ele viria e restauraria todas as coisas. Fala desse ministério e fala daquele que se cumpriu, como eu acabei de ler. Agora veja aqui Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Olha aí, quando é que essa profecia, isso aqui foi profetizado no Velho Testamento? Olha aí, lá em Malaquias 4, falando do tempo que viria. Que chegaria esse dia que não ficava nem raiz e nem palha nem nada. Tudo seria devorado, tudo. Não caiu esse fogo na terra, não, irmão, nunca caiu. É nessa era que vai cair, que é a sétima era da igreja, que é a última era. Então, mas para vós que temeis o meu nome, olha aí. Glórias a Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos servadores. Agora veja, mas para vós que temeis o meu nome, aqui não está dizendo que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Aqui está dizendo que é o nome do Senhor. Aí vamos lá. E pisarei os ímpios, para aqueles que temerem o nome do Senhor. Temer é crer, obedecer. Para esses, eles saltarão que nem os bezerros, né? Se alegrarão com a revelação. É o que diz no Salvador. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Debaixo dos pés desses, irmãos, que alcançar essa revelação, essa bênção, de viver para o Senhor e reconhecer o dia e a hora de sua manifestação. Antes do dia grande e terrível do Senhor, tem que ser isso. Aí ele diz aqui, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Olha aí. Quando é que esse profeta Elias vem? Antes de cair esse fogo. Amém. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo 6 tem dois ministérios, como tem lá naquele versículo, naquela passagem de Mateus. Lá fala do tempo que viria e fala do tempo concluído. Aqui fala do tempo também dos corações dos filhos convertidos ao coração dos pais, e fala de um ministério do coração dos pais ao filho. Que coração dos pais? É o coração dos apóstolos ao Filho Jesus. Agora, nessa era, é a conversão do coração dos filhos de Deus à fé dos apóstolos. Nossos pais são os apóstolos. Receber aquela mesma fé. Irmão, não é receber outra fé, é receber aquela mesma fé para poder ter o arrebatamento. Eles têm que receber aquela mesma fé. Mas, irmão, alguma coisa, é só ver, a Bíblia toda ensina isso, é só ver como foi que Pedro viveu na terra, como foi que João viveu na terra, como foi que Paulo viveu na terra, como foi que João viveu na terra. O que foi que eles fizeram, como foi que eles fizeram, como foi que eles viveram. As mulheres levam, vê como foi que a samaritana viveu na terra, como é que Maria viveu na terra, como é que Maria Madalena viveu na terra, e todas aquelas que creram. Irmão, é muito simples a Bíblia para os que creem. Porque se nós, a promessa é receber aquela mesma fé. Para nós receber aquela mesma fé, nós temos que andar do mesmo jeito que aqueles homens andaram diante de Deus. Se nós não andamos do jeito que eles andaram, é porque não temos a mesma fé. Entendeu? É desse jeito que é, não é muito simples isso. Então, eu queria ler isso aqui hoje, nessa manhã. Nós vamos encerrar, já está na hora. Para deixar claro para vocês e tudo, que vocês possam ver a promessa, o dia que estamos vivendo. Essa é a maneira que Deus está fazendo a obra na terra, nesse tempo que vivemos, nessa era que vivemos. Nós não vivemos na sexta era, irmão, nós vivemos na sétima era e estamos no final dela, que é a era de Laodiceia. E se você ler capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver lá como essa era é. Então tem que sair da era. Ou sai da era, ou não tem salvação. Tem que sair da era.
Porque essa era é uma era já condenada. Não é que vai ser, ela já é condenada a era. Quando se trata da era, está falando do povo. É a era de escuridão, de pecado, ela é nua, miserável, não tem nada. Tem que sair daí, pode estar lá. Tem que sair. Sair como? Tomar a palavra. Lê Apocalipse capítulo 18, versículo 4, você vai entender. Sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas que estão caindo nela. O Senhor disse isso lá no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante das pragas que estão caindo aí na terra. Poucos tempos nós tivemos uma praga e acho que ainda está na terra, isso matou um monte de gente. E todo dia morre gente. Todo dia. E as pessoas não conseguem ver. E isso vai continuar, porque é assim que Deus diz que é. Agora, a morte desse corpo, para mim não é nada. Eu não olho para isso. A morte desse corpo aqui, para mim, não é coisa alguma, irmão. A minha segurança está na minha salvação, nessa nova vida que eu recebi. Eu sei que eu não morro. Quem quiser morrer, morra. Eu não vou morrer. Agora, quem quiser morrer, morre. Eu estou seguro disso pela fé. E eu creio que vocês que crê, que professam crer como eu, se crê verdadeiramente, vocês têm que ter a mesma fé. Amém. Partir daqui para o Filho de Deus não é morte. Amém. A morte é para aqueles que partem fora de Deus. Mas quem parte daqui não é morte, é só uma viagem, só fazendo mudar de dimensão. E acabou. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por tua palavra nesta manhã. O Senhor vivifica estas palavras no coração de meus irmãos que aqui estão, de cada um, que eles possam sair daqui saciados, abençoados por tua graça. Que teu Espírito Santo dê a cada dia, Pai, a revelação da tua vontade perfeita para a vida de cada um, que eles possam receber isso, para que nós possamos a cada dia ter vidas agradáveis aqui, a Ti, aqui nessa terra, assim como Enoque que te agradou. Porque essa é a única maneira de poder ser retirado dessa terra, ser arrebatado, conforme está escrito e está prometido, que o Senhor faria essa obra nessa era, é se nós alcançar essa vida que te agrade como Enoque alcançou. Então te pedimos isso para mim, te peço isso para mim mesmo, para todo esse povo, essa pequena igreja, esse povo que vem esse lugar, que tem ouvido tua palavra e tem crido em teu nome. Assim entrego essa pequena igreja em tuas mãos e te peço por todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo, Pai. Te peço por todos em nome de Jesus Cristo. Agradecido a Ti pelo perdão de nossos pecados e essa grande salvação que Tu deste em nossas almas. E a fé de nossos pais apostólicos que foi prometida e manifestada nesse tempo alcançou nossos corações. Então, obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem algum hino aí, Nilson? 51, a última folha. 51. 51. A última folha. Vou perguntar. Esse cenário grande? É, a última folha. É mais posição. 151. Agora Não é 51, não. Beleza. Desculpa aí, é 151, a última folha. Tomar posição. Vamos adorar. Tomai posição, tomai posição. Este é o tempo, a hora é chegada. Tomai posição, tomai posição, tomai posição. Não haverá outra mensagem, outra geração. Ele desceu, ele cumpriu sua palavra. Os trovões soaram, os selos se abriram na hora exata.
Que a graça do Senhor seja com todos e logo mais à noite, se Deus permitir, estaremos novamente aqui, reunidos para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Eu queria que a senhora orasse por esse alimento que eu vou entregar para a família toda. Vai entregar para a família? Doar para a família. E eu sem querer abusar do senhor, pastor. Para orar? Depois do café. Irmão, esperei embora. Irmão, Com a família. é para orar por isso? Com alimento, com a família carente. Mas é para orar por esse alimento? Você quer? Irmão, bora orar aqui. Vamos orar aqui no Francisco. Porque o meu tio é pescador, aí ele bebe negócio. Bora orar. Eu quero orar por esse alimento que ele é carente. Quando ele comeu o Amado alimento. Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós entregamos a Ti esses alimentos em Tuas mãos, te pedindo que o Senhor o abençoe, Pai, tirando deles toda a impureza, consagramos eles e santificamos. Te pedimos, Pai, essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito em Tua palavra que tudo que fizer pela oração de graça, em Teu nome, será consagrado e será santificado. E nesta fé nós te pedimos, Pai, a santificação e a consagração desse alimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Bernardo. Deus abençoe, irmão Emanuel. Obrigado. A pessoa dele, 20,